Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Frequência. Eu estou com o Zé. Olá. Eu sou o João. Olá. E estamos cá de volta das nossas breves férias e estamos prontos para uma nova década e novos debates. Muito rapidamente, Zé, o que é que tu achas? Achas que a década começa em 2020 ou 2021? Isso é aquela questão pertinente. Se o século só começa no primeiro ano de cada milénio, não é? Sim. Portanto, a década devia ser igual. Mas eu já considero esta uma nova década. Portanto, eu arrisco-me a dizer que vou fugir à regra. E acho que 2020 já é o início Não, acho que da estás bem década. dentro da regra e as pessoas que se põem a dizer esses factos que Este na facto que verdade de facto não estava têm errado. base. Sim. Porque eu disse milénio. Ah, Era o sim. século. Sim. Ok, mas pronto. Continua. Pronto, tem direito à sua opinião errada. O que é algo que não patrocinamos aqui neste programa. Mas pronto, feito esta parte, vamos começar esta década olhando um bocadinho para trás, mas mais importante, para a frente. Olhando para trás, Zé, qual achas que foi o acontecimento político, social e económico de 2019? Assim, João, eu arriscando-me a ser um douchebag, como dizem os ingleses, vou começar esta resposta por uma referência a um acontecimento que já é de 2020 e depois vou à resposta concreta de 2019. Porquê? Porque eu não acho que seja... Não é de bom tom, mas acho que se formos honestos intelectualmente, chegamos à conclusão que importa referir a morte do general iraniano, porque é de facto... sob o ponto de vista bélico, é algo marcante. É algo, eu não diria nunca antes visto, porque já tivemos 2 guerras mundiais, não é? Portanto, mas a Primeira Guerra Mundial começou de uma forma relativamente similar. Sim. Uma pessoa influente num certo estado foi assassinado e o que já de tensão já havia entre os vários estados acabou por despoletar uma guerra. Sim. Já existe alguma tensão entre o lado leste e o lado ocidental, entre os Estados Unidos e a Rússia, no caso, com o apoio da China. Já existe essa tensão e a partir do momento em que há uma desculpa, eu acho que podemos estar a entrar numa nova Guerra Fria. A Guerra Fria, o mito do fim da Guerra Fria pode desvanecer-se um pouco a partir deste momento. E essa será a primeira fase, o tal ressurgimento da Guerra Fria. A segunda fase ainda não tenho certezas, não devo lançar, não devo agoirar, no fundo, porque seria mesmo isso que eu faria. Em relação a 2019, eu também divido a tua pergunta em 2 lados, o lado social e o lado político, só não vou ao económico, porque eu acho que o económico está muito relacionado com o político. Okay. O social tem a ver com a eleição pela revista Time da Greta Thunberg como personalidade do ano. E eu explico-te porquê. Porque quer queiramos, quer não, quer concordemos com o curso de ação da Greta Thunberg ou não, a verdade é que ela despoletou uma discussão. E eu acredito que tenha sido esse o critério da Time para eleger como personalidade do ano, porque isso é um critério muito importante na altura em que definimos quem é mais relevante ou quem é mais polémico, não no sentido pejorativo, mas no sentido de despoletar uma discussão e no sentido de iniciar uma discussão e de trazer para a mesa problemas, que eu acho que é isso que a Greta, sob o ponto de vista social, conseguiu fazer. Conseguiu pôr na agenda política as questões climáticas, na agenda mediática, e por isso, sob o ponto de vista social, eu acho que ela deve ser relevada. O acontecimento político é um pouco o desenvolver do Brexit, que culminou na eleição na altura do Boris Johnson. Foi um sinal muito claro para a União Europeia, foi um sinal muito claro para o mundo, e eu não tenho... Acho que de todo o processo do Brexit, o momento em que o Boris Johnson assumiu o poder é um momento marcante, é um momento que acontece em 2019 e é um momento que eu não tenho dúvidas em relevar. Okay. Eu concordo que acho que foi um momento importante. Acho que não concordo com a eleição como pessoa do ano da Greta, mas porque acho que ela acaba por ser
acaba por amplificar uma mensagem que já se estava a tornar bastante alta e audível. Mas respeito a tua decisão. A minha passa por aquilo que começaste por dizer, que marcou já o início de 2020. Acho que o acontecimento que marcou um final um pouco catártico da década foi a decisão dos Estados Unidos de decidirem abandonar a Síria. E acho que foi problemático, tal como tu disseste, o início de uma Guerra Fria. Eu acho que a Guerra Fria já voltou assim por volta de 2013, 2014, com o início da Guerra Civil na Ucrânia, e acho que o Médio Oriente está um bocadinho a tornar-se o novo Sudoeste Asiático, o novo campo africano, que foram as principais zonas de embate que houveram na Guerra Fria, começando pela guerra na Coreia, depois a guerra no Vietnã. Acho que a nova Guerra Fria se passa no Médio Oriente, e esta decisão de abandonar a Síria, eu acho que foi o momento político, social e económico de 2019, porque criou um vácuo de poder na região. Os aliados curdos dos Estados Unidos ficaram expostos à invasão turca e expostos à influência russa, e os curdos foram os que mais se sacrificaram na aliança pelos americanos, com os americanos na luta contra o Estado Islâmico. Isto levou a que os curdos, para evitar extinção, tivessem que se aliar às pessoas com quem estavam a lutar, ou seja, o exército leal a Bashar al-Assad na Síria. E isto acaba por permitir ao Irão ter maior influência no fim do Estado Islâmico, que era, eu não tenho a certeza, mas ouvi dizer em órgãos de comunicação social que o general que foi assassinado no Iraque estava no Iraque para celebrar, numa missão de paz, para celebrar o fim do Estado Islâmico. E isto marca o início de uma era em que a própria Turquia, que no dia a seguir aos Estados Unidos saírem, eles invadiram, e em que a Turquia se passa a ser um aliado da NATO, deixa de ser um aliado da NATO fiel, para tentar ser o seu próprio ser chefe de si mesma, e negociar com a Rússia, negociar mísseis com a Rússia quando tem que negociar mísseis com a Rússia, quebrar pactos com os Estados Unidos para contestar sanções quando tem que fazer isso, e eles estão a tentar estabelecer-se como a sua própria, fazer o seu próprio empreendimento na geografia árabe. E acho que o plano do Erdogan é mesmo estabelecer-se como a figura no mundo árabe, por exemplo, não só com a invasão da Síria, mas eles também estão a enviar soldados para a Líbia para lutar, acho que é contra os separatistas que são apoiados pela Rússia. E aqui gostava de deixar ainda as menções honrosas para os campos de concentração na fronteira sul dos Estados Unidos, onde crianças são separadas dos pais, e os protestos contra a proposta de lei de extraditar prisioneiros para a China continental em Hong Kong, que, na minha opinião, deviam ter sido os manifestantes de Hong Kong, deviam ter sido a pessoa do ano. Ok, é bem justo. Sim. É bem justo o que estás a pensar, porque na verdade, em função também do que nós fomos discutindo aqui da questão do ressurgimento da Guerra Fria, a China com o papel fulcral que tem, Sim. tendo de lidar com a intenção mais geral da população de Hong Kong, acaba por, não digo lutar em duas frentes, mas acaba por ver o seu foco um bocado desviado. Sim. Não sei se me estou a fazer entender, mas ainda assim, e indo um pouco a uma das questões que tu tinhas preparado, Sim. eu acho que a questão das alterações climáticas é um pouco menos bélica, volto a usar este léxico, é um pouco menos bélica, mas é um pouco mais social, e nesse sentido é que eu decidi eleger a Greta, porque acho que ela trouxe um pouco o que eu disse antes, não é? Porque acho que ela alterou um pouco as prioridades da agenda mediática, e esse facto por si só já revela muita
muita importância. Prosseguindo, Zé, Certo. quais achas que vão ser os problemas que vão marcar a década de 2020, 2030? A questão das alterações climáticas já é uma guerra relativamente, eu não diria batida, mas não é nada de novo. Acho que vai marcar, sim, mas acho que não é nada de novo. Eu acho que quanto mais bilionário fica o mercado ou o negócio da venda dos nossos dados e o Sim. quão mais perseguidos, entre aspas, os cidadãos ocidentais se sentem, porque as redes sociais acabam por não chegam sim, mas de uma forma diferente ao Oriente. Estou a falar concretamente da China. Acho que é um problema novo. Acho que mesmo sob o ponto de vista social, as próximas gerações vão nascer num contexto em que o conceito de privacidade ou o conceito de vigia, ou isto é quase panótico, acaba por não existir, e isso vai ter consequências económicas e sociais. Económicas porque as pessoas ficam mais vulneráveis ao mercado, as pessoas ficam mais vulneráveis a esse negócio. E sociais porque uma pessoa crescer já num contexto em que, como eu tinha mais ou menos dito, ou como eu tentei deixar claro na minha opinião, uma pessoa crescer num contexto em que não há o conceito de privacidade acaba por alterar muito a personalidade das pessoas e acaba por alterar muito a sociedade, no fundo. Sim, e aquilo que a própria pessoa sente que tem direito e aquilo que está disposto a protestar e a tolerar e a não tolerar. Exatamente. E aí entra a tal questão da liberdade de expressão e a tal questão dos limites do que deve ou não ser dito, que eu acho que na próxima década vão ter uma evolução muito exponencial. Se as coisas se têm alterado para pior ou melhor, com vantagens e desvantagens nos últimos, sei lá, dos anos 90 até agora, eu diria, vamos supor que dos anos 90 até agora essa exponencialidade ou esse valor é de X. De 2020 a 2030 vai ser 2 ou 3x. A evolução vai ser ainda mais rápida. E eu acho que esse é um problema que o mundo vai enfrentar. Para além das questões climáticas, mas cuja evolução não vai ser tão rápida. A invasão da esfera privada. Cuja discussão não vai ser tão rápida. Eu diria que a invasão da esfera privada vai ser um problema social que o mundo vai ter de enfrentar. Eu neste momento não tinha pensado nisso, mas neste momento então vou definir 4, mas só vou falar de 2, porque já... Então, as alterações climáticas, a invasão da esfera privada, a automação e a cibersegurança. E eu vou passar a falar da automação porque acho que tanto a automação como a cibersegurança são um bocadinho mais urgentes do que a invasão da esfera privada, porque e igualmente urgentes no nível das alterações climáticas. Preocupa-me a automação porque vai claramente deixar muita gente que faz trabalho repetitivo no desemprego devido ao aumento de qualidade da inteligência artificial, nomeadamente condutores de táxis, condutores normais. Ainda acho que foi esta semana que saiu uma reportagem exclusiva da RTP em Las Vegas, em que eles vão a fazer a reportagem no banco de trás de um carro que não tem condutor, conduz sozinho. E um dos entrevistados admitia que a parte mais difícil de programar nos carros que se conduzem sozinhos é a imprevisibilidade do condutor humano nos outros carros. Mas é daquelas coisas que eu não sei se vai ser um aumento gradual até chegarmos lá ou uma mudança agressiva de paradigma. Mas, havendo uma mudança agressiva de paradigma, as estradas podem se tornar muito mais seguras, porque os carros são todos... Nenhum deles tem condutor e então todos eles se coordenam mais eficientemente. Mas isto preocupa-me porque vai deixar muita gente sem trabalho. Pessoas, já disse taxistas, mas camionistas, distribuidores,
pessoas cujo trabalho trabalham em restaurantes, estações de serviço, portagens. Os portageiros são agora raríssimos. Pessoas que dependem de caministas ou pessoas que fazem distribuição pararem e descansarem um bocadinho. São pessoas que vão... Estes principalmente os trabalhos mais repetitivos, tanto trabalhos que exigem poucas qualificações como muitas qualificações, correm o risco as pessoas que fazem estes trabalhos de ficar sem meios de subsistência, o que acho que vai levar a um aumento de populismos à medida que as pessoas procuram novas respostas para os problemas cada vez mais universais e que se tornam cada vez mais impossíveis de escapar, e são perguntas para as quais eu penso os governos atuais não têm soluções eficazes, e tudo isto vai tender a um aumento dos populismos, também a utilização dessa invasão da esfera privada, como se viu, por exemplo, na filtragem de perfis de pessoas mais passíveis de serem seduzidas por ideologia no Brexit e da influência do Facebook nas eleições norte-americanas. Acho que isso está tudo um bocadinho conectado e preocupa-me muito. O que também me preocupa é a cibersegurança, porque o novo terrorismo já não é físico, é online, é hacking de estações de voto digitais, é hacking de sites e servidores de infraestruturas, e é só vermos, por exemplo, só olharmos para o caso do Rui Pinto. Um tipo normal, não andou em faculdade nenhuma para aprender a fazer aquilo que faz, mas é um hacker genial, e aqui eu servidores de tribunais, de ministérios, sem dificuldade nenhuma, e guardou a informação para si. E acho que tudo isto, combinado com a invasão da esfera privada, vai levar à possibilidade da manipulação de atos eleitorais e disseminação de contra-informações. Sim, porque eu acho que uma coisa não está desligada da outra. Sim. Principalmente o que tu falaste da ciber. Eu acho que há aqui uma relação consequência-causa. Eu não acho assim tão... E até acho que é um pouco difícil de ver qual é a causa e qual é a consequência. Percebes? Eu acho que as coisas estão muito interligadas, a questão da cibersegurança e da perda da privacidade. E uma coisa acontece por causa da outra, porque uma pessoa hoje em dia, se não valorizar a sua privacidade, está muito mais vulnerável a ser, não digo hackeado, mas está muito mais vulnerável a ser observado, porque hoje em dia é muito fácil observar a quem tem os meios para o conseguir, é muito fácil observar. E não só quem tem os meios, mas acima de tudo quem tem o conhecimento porque é assim tão fácil. E as pessoas descarregam aplicações nos telemóveis o tempo inteiro, descarregam ficheiros, e é escandalosamente fácil. E isto não é só paranoia minha de andar a ver Mr. Robot. Mas podia ser. Acho que é sim. Série. É uma excelente série. Passa publicidade. Recomendo, mas preparem-se para ficar um bocado paranoicos. Exato. Corro esse risco, mas ao mesmo tempo preocupa-me genuinamente. Isso faz-me, impele-me a pensar como é que as coisas se relacionam umas com as outras e qual pode ser o futuro. E acho que isso faz parte da minha previsão ousada. Já lá vamos. Zé, o que prevês em termos de tendências políticas, económicas para a próxima década? Ora bem, João, eu arrisco-me a dizer que não sou assim tão pessimista quanto poderia ser. Sabes, porque eu acho que uma década ainda é bastante tempo. 10 anos ainda são bastante tempo. Sim. E acho que podemos dividir isto por duas fases. O crescimento do populismo, na minha opinião, vai atingir um pico e vai cair a partir daí. Sim. E eu acho que o populismo começou a crescer na segunda metade da última década. Sim. Ou crescer mais efetivamente e com resultados eleitorais mais claros. E eu acho que ali em meados da próxima década, as pessoas, eu tenho esperança ainda na racionalidade das pessoas,
Eu acho que. E nem é só ter esperança na racionalidade das pessoas, é que a história diz-nos que não há sistema que dure muito tempo. E muito mais o democrático, porque depende do voto de toda a gente, não é? Como se sabe. Eu acho que as pessoas não vão estar contentes com o crescimento do populismo. Sim. Acho que mais tarde ou mais cedo as pessoas vão aperceber-se de que as consequências são mais graves do que o previsto, e acho que 10 anos são tempo. Acho que 10 anos pode ser tempo suficiente para o populismo crescer e de crescer novamente. Acho que sim, acho que as pessoas se vão a perceber que há consequências que vêm com colocar alguém que não é qualificado para o trabalho e que não está interessado em rodear-se de pessoas que são qualificadas para o trabalho. Vão a perceber-se que há consequências de não ter pessoas qualificadas e ter optado por elas. Acho que isso vai acontecer. Eu diria, se tivesse que diria que as pessoas vão chegar a essa conclusão. As pessoas no geral. Há certos sítios onde já se está a chegar a essa conclusão e há outros sítios para o qual isso ainda está para vir. Mas acho que, no geral, vamos chegar todos a essa conclusão a partir de 2028. Entretanto, eu acho que as pessoas, no geral, vão tender para esse lado. Ainda estamos no início de uma longa subida. E acho que principalmente os países eu chamo especialmente a atenção aos países do Pacto de Varsóvia. Acho que o populismo nesses locais vai tomar uma forma mais fascista do que estamos habituados, por exemplo, em países como a Hungria. Principalmente países do Pacto de Varsóvia que não tiveram governos fascistas antes e que têm um passado um bocado sangrento em termos de guerras civis. Estou a falar de Hungrias, Eslováquias, Balcãs. Acho que vão ser algumas dessas áreas. E depois acho interessante o caso da Polónia, que já esteve subjugada a fascismo e comunismo e tem ali uma mistura tem um nacionalismo orgulhoso, conservadorismo nos costumes, mas é liberal na economia, e acho que o modelo polaco é algo ao qual eu vou estar atento. Em termos de políticas económicas, eu acho que o rendimento básico universal vai ser adotado primeiro nos Estados Unidos e progressivamente na União Europeia, mas acho que vai chegar um bocadinho tarde para muitas pessoas. E, por exemplo, acho que há pessoas neste preciso momento em Portugal, em países mais periféricos da União Europeia, que que precisam e desfrutariam muito do rendimento básico universal, mas que precisa de ser adotado, precisa de um passo grande por parte das grandes economias mundiais. E estou a olhar para os Estados Unidos, estou a olhar para o Reino Unido, para a Alemanha, para a França, que são mercados cujos governos têm alguma capacidade de negociação com as grandes empresas, porque as empresas não podem simplesmente dar-se ao luxo de não vender coisas nos Estados Unidos, não é? Claro. Queres acrescentar alguma coisa? Eu acho que nós discordamos um pouco. Em função das nossas respostas, é possível escavar alguma discordância, o que não é assim tão habitual e que eu saúdo, porque acho que a discordância saudável é de salutar, passa a redundância. Mas ainda assim te digo que mantenho a minha opinião, que eu acho que 10 anos, as pessoas, a nível histórico, 10 anos pode não parecer muito, mas dada a fase em que vivemos e dada a quantidade de informação que vai surgindo à velocidade da luz, eu diria, 10 anos hoje representam muito mais a nível histórico e político do que, por exemplo, entre 1910 e 1920. Sim. Na minha opinião. Por isso é que eu te digo que acho que nestes 10 anos vão acontecer muitas coisas e muitas consequências diferentes. E acho que a queda do populismo pode ser uma delas. Ou talvez isto seja a minha esperança a falar, não sei. Sim. Por acaso, na secção de comentários do YouTube, num daqueles vídeos do ano 2019 em revista, acho que era da Vox, havia um comentário que dizia
as crianças em 2100 vão estar a aprender a história de 2019. Vai ser tipo, vão abrir o livro e vão fechar e ficar tipo... Pô, isto foi intenso. É um bocado isso. Sim, e reconheço que se calhar estou a ser pouco otimista e não estou a tomar a capacidade humana de perseverar e inovar muito em conta, mas pronto, esta é a minha opinião. Zé, tens alguma previsão ousada assim sobre um possível acontecimento dos próximos 10 anos? É assim. E daqui a 10 anos estamos cá, que dia é hoje? 10 de janeiro. 10 de janeiro de 2030. 2030. Gravamos um programa especial para ver o que é que aconteceu ou não aconteceu. Exato, que é só o Zé dizer-me: eu bem te disse. Ora bem, previsão ousada nos próximos 10 anos, eu arrisco-me que o Sporting vai ser campeão desses anos. Não, ok. Pronto, vamos lá agora fazer a sério. Agora a sério. Quem está relativamente atento sabe que o mundo vive um momento um pouco conturbado, como já não se, e também em função do que nós fomos dizendo aqui, não é em função do que nós fomos dizendo aqui, é no seguimento do que nós fomos dizendo aqui, chega-se à conclusão de que já estivemos mais longe de um conflito internacional. Eu não quero usar a expressão que toda the one who, como é que se diz no Harry Potter? Aquele que não vai ser... cujo nome não vai ser pronunciado. Exato. Eu acho que é um bocado isso. Eu tenho demasiado medo de pronunciar essa expressão, mas eu diria um terceiro conflito internacional. Acho que não... Eu acho que não vai acontecer. Agora, previsão mais ousada, eu acho que um dos maiores, provavelmente 2 ou 3 dos maiores Estados-membros da União Europeia em 10 anos podem sair da União Europeia. E em função do que nós também já dissemos aqui num outro frequência, e eu mantenho o que dissemos na altura, que na altura fomos relativamente unânimes, se um grande Estado-membro cai, pode representar o fim do projeto. E essa é assim a previsão. Eu não diria acho que o mais previsão, importante seria um membro fundador. Talvez. Se for um membro fundador, sim, talvez. Portanto, essa não é que seja uma previsão, mas é uma desconfiança ousada que eu tenho para os próximos 10 anos, sim. E tu, João? Tens algum estado do qual estejas a desconfiar mais? Para mim é a Itália. Eu não quero dizer a França. Mas vais dizer. Mas não é que esteja a desconfiar mais, é aquela que eu acho que se sai o projeto finda. Ok, sim. Percebes? É uma das bases da mesa. Sim, eu acho que a França e a Alemanha são as duas bases da mesa. Sim. E das duas, eu acho que quem daria o primeiro passo para sair da porta, França. Eu acho que seria mais a França. E se a França saísse, seria sem dúvida nenhuma o fim do projeto. Mas acho que ainda há outros que podem sair antes e acho que a Itália é um deles, sim. A Itália preocupa-me porque eles são muito instáveis, têm uma dívida altíssima, mais de 100% do PIB. Eu já disse que eles são instáveis. Acho que ainda não. são muito voláteis politicamente, estão muito cansados por causa da crise dos refugiados. Se bem que acho que, se tivesse que apostar, acho que desde que o eixo Paris-Berlim se mantenha, a União Europeia não cai. Nem que se fique só tipo a Alemanha e a França. Porque só o facto... As pessoas não percebem. Quando se fala da União Europeia, as pessoas não percebem quão grande é a vitória de conseguir que alemães e franceses estejam no mesmo sítio e não tenham declarado guerra um ao outro. Exato. Aliás, até vi uma piada do... O Irão declara guerra ao Reino Unido, aos Estados Unidos, o Reino Unido declara guerra ao Irão, a Alemanha declara guerra à França e... Ei, Alemanha, o que é que estás a fazer? Guerra é guerra! Por isso, acho que é um acontecimento que todos os anos devíamos celebrar o facto dos alemães e os franceses não estarem em guerra, e acho que nem que sobrem só eles os dois,
que a coisa se aguenta. Mas a Itália preocupa muito porque faz tender muito a balança e acho que são aquele Estado-membro que tanto está com o pé dentro como o pé fora. Uhum. E são pesados o suficiente para desequilibrar o balanço todo. Ou a balança toda. Sim, talvez. Sim. Talvez. É assim, dos extra-membros, Sim. há de ser o que tem mais influência. Ainda assim, eu não sei se Extra-membros? Como assim? fora o eixo Paris-Berlim. Ok, sim. Extra-membros, entre aspas. Sim. Os nossos ouvintes não estão a ver, mas eu fiz o símbolo emblemático das aspas. O emoji das aspas. Buscar semiótica esta hora. Mas Hora tardia para ir buscar a semiótica. certo. Mas acho que extra Alemanha e França, a Itália acaba por ser um dos estados com mais influência e pode despoltar sim, mas é o que nós dissemos, tipo, não chega ainda, na minha opinião. Sim, e eu não vejo nenhum dos estados nórdicos a sair. Não vejo nenhum dos estados dos Balcãs a sair porque eles desfrutam demasiado do dinheiro da União Europeia para querer abandonar. Exato. Acho que vai ser ou a Itália, se tivesse que fazer previsões, era a Itália ou Europa de Leste Centro. Talvez. Eslováquia, Hungria. República Checa. Agora a minha previsão assustadora. Eu já disse aqui que tenho medo da China, não digo? É mais uma Diz lá vez. outra vez. China. Eu acho que a China vai absorver pelo menos um país, ou pelo menos que um país se vai tornar estado satélite da China. E eu acho que se tivesse que apostar conservadoramente, eu diria que é um país próximo deles, mas pode muito bem ser um país africano. E acho que os restantes países, Estados Unidos, União Europeia, não vão ficar um bocadinho a ver como por exemplo o Reino Unido ficou com a anexação da Checoslováquia, porque não vão poder fazer nada. O que me assusta e a minha paranoia com a China é que eles, ao contrário da Rússia e do Irão, eles não têm nenhum propósito, não têm nenhuma intenção de entrar em guerra com os Estados Unidos. E a própria guerra comercial eles só estão a lutá-la porque foi mandada na direção deles primeiro. Porque os chineses, esta é a minha teoria do plano dos chineses. Eles querem manter a paz e progredir, tipo, manter a população em ordem e progredir imenso na inteligência artificial. Porque eles já conseguiram, no fim desta década, desenvolver as suas próprias versões de apps de Googles e tipo, lançaram um telemóvel que é tão bom. Não sei se é tão bom porque não estou lá, mas tem todas as funções de um telemóvel de um telemóvel Android ou de um telemóvel Apple. E se o mundo ocidental não criar uma organização no qual os chineses têm que entrar e respeitar certas leis, não só em termos de direitos humanos, mas de respeito do mercado, por exemplo, quando se cria a Organização do Comércio Internacional, se não se cria uma organização dessas para o uso de dados ou para o uso de inteligência artificial, corremos sérios riscos. Porque a China, e isto é um exemplo de outro campo científico, mas que está relacionado, a China tem um absoluto respeito no que toca a normas de ética e direitos de autor. Um gajo foi preso na China, um médico, porque alegava ter conseguido criar o primeiro bebé geneticamente modificado. O que tipo, todos os outros cientistas da comunidade científica reprovaram isso. E o gajo anunciou isso, não sei se está confirmado ou não, mas ele foi preso durante 3 anos. E eles avançam muito com a política do Facebook de andar rápido e partir coisas. E eventualmente querem avançar. Toda a cena da Huawei com a administração Trump, eu acho que a administração Trump tinha razão, porque eles querem avançar tanto no 5G e depois vender essa tecnologia aos países africanos em desenvolvimento, vender-nos a nós, a Europa, aos países mais periféricos que não têm, que aproveitam todos os investimentos que conseguirem ter. António Costa. E acho que depois isso coloca-os. E também o que não falta por esse mundo fora são empresas chinesas que fazem contratos manhosos com os Estados de nós construímos-vos isto
e vocês dão-nos o exclusivo disto por N anos. E acaba por pôr certos países que neste momento têm um PIB e uma capacidade de se defenderem da China muito inferior em certas posições de se tornarem... É basicamente chantagem entre nações, e acho que se vão tornar inevitável. Vai haver um país que se vai tornar inevitavelmente um país satélite da China, e temo que seja de um dos países africanos. Essa é uma previsão de facto ousada, mas É bem assustadora, sustentada. sim. Mas bem sustentada. É assustador, e o pior é que pode mesmo acontecer. Do que é que estamos a depender? Dependemos do CEO da Huawei dizer que não, os nossos produtos não são usados para espiar, mas nós, como todas as empresas chinesas, temos alguém do Partido Comunista Chinês a dizer-nos o que podemos ou não dizer. Verdade. E recebemos bilhões de dólares de investimentos do Partido Comunista Chinês. É isso que me assusta. E é um susto bastante sustentado. Obrigado. Não, parabéns pela tua dissertação. Agora vou ver se me acalmo. Zé, queres começar a corte desta semana? Ora bem, posso começar a corte. Olhando para trás, para o nosso 2019, eu não resisti a falar de um evento ou de um acontecimento em concreto que, apesar de já ter sido discutido no Frequência, porque foi, na minha opinião, continua a merecer o destaque. Até porque eu gostava muito de chamar alguém de carrasco. Porque acho que é aquela expressão que ainda não foi assim muito usada, ou não foi usada de todo na nossa corte, mas é aquela figura que uma pessoa associa à Idade Média, ou associa... Sim. Acho que, sobre o ponto de vista lexical, acho que faz sentido. Acho que faz sentido definirmos um carrasco. O acontecimento em concreto são as eleições bolivianas de 2019. E o carrasco é a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que no seu relatório deu a entender que talvez Evo Morales tivesse sido mal, entre aspas, eleito. Isto é, que tenha havido um bocado de chico espertice, um bocado de manhosice. Manhosice foi essa a palavra, se bem me lembro, que nós usamos no programa que dedicámos a este acontecimento. Acho que isso faz da Organização dos Estados Americanos um carrasco, de facto. O carrasco de Evo Morales. Até por tudo o que sucedeu, e não vou estar aqui a descrever todo o processo das eleições bolivianas, porque vocês podem ouvi-lo no outro episódio da Frequência. Mas não tive dúvidas quando me foi proposto a decidir a corte. Logo que me lembrei de definir um carrasco, não tive dúvidas de qual fosse. E tu, João? Estás pronto para coroar um rei? E perdoa-me, mas agora vou fazer uma citação aqui no meio. Força. O rei desta semana eu acho que é inevitavelmente o comediante Ricky Gervais. E acho que, para quem já viu, é um bocado chato eu estar a bater outra vez no ceguinho com isto, mas para quem ainda não viu, é uma coisa muito boa para se estar a par. Ele foi anfitrião dos Globos de Ouro, que tiveram lugar na madrugada do dia 6, e ele não estava para guardar prisioneiros. Ele foi atrás de toda a gente, disparou piadas em todas as direções. As vítimas: Leonardo DiCaprio, CEO da Apple, que estava presente, executivos e produtores de cinema e televisão, o pedófilo Jeffrey Epstein e amigos, Martin Scorsese, o apresentador James Corden e os atores no geral. Toda a gente foi mais ou menos vítima de um ambiente constrangedor e hostil, que, diria Gil Vicente, a rir é que se sabe as verdades. É isso? Como é que era? A brincar é que se contam as verdades. O Alto da Barca do Inferno. A brincar se dizem as verdades. O Alto da Barca do Inferno já foi há muito tempo. A cereja no topo do bolo de tudo isto, não sei se tu viste. Estás a par? Não. É que isto é ainda mais hilariante se não estiveres a par. Pronto, então eu passo-te a dizer que a cereja no topo do bolo foi um pedido no fim do monólogo em relação à política de recepção de prémios. Toda a gente sabe, os atores gostam de ir lá receber um prémio, de falar um bocadinho sobre a causa que apoiam,
e fazer um gajo sentir-se mal por não querer saber daquela causa, embora aquela causa possa ter ou não qualquer influência sobre a tua vida. Certo. Se não tiver, é ainda pior. Passo a declamar. Então ele diz: vocês dizem que são woke, ou seja, conscientes em relação a questões sociais, mas as empresas em que vocês trabalham é inacreditável. Apple, Amazon, Disney. Se o Estado Islâmico começasse um serviço de streaming, vocês ligavam à vossa gente, não ligavam? Por isso, se ganharem um prémio hoje, não usem isso como uma plataforma para fazer um discurso político. Não estão em posição de pregar ao público sobre nada, não sabem nada do mundo real, a maior parte de vocês passou menos tempo na escola que a Greta Thunberg. Por isso, se ganharem, venham aqui, aceitem o vosso prémiozito, agradeçam à vossa gente e ao vosso Deus e ponham-se no... Censura. É isto. E eu gostava de agradecer publicamente em nome de Frequência ao Ricky Gervais por nunca ter querido saber em 5 apresentações dos Globos de Ouro e dizer a estas celebridades o que todos nós estamos a pensar. Porque Hollywood é aquele sítio chato, pá. Todas as produções, as grandes produções de conteúdo, de entretenimento do mundo ocidental estão lá, e então eles... É um sítio engraçado. Eu diria, recordo palavras que disse há cerca de 2 anos, quando soube da situação do Harvey Weinstein, que é um sítio engraçado, paradoxal. Vivem reunidos naquele microecossistema celebridades ricos, super desconectados do mundo real, e eles sentem que têm o direito de dizer ao mundo como viver, enquanto naquele microecossistema o que não falta são racistas, sexistas, predadores sexuais, e toda a gente sabia daquilo e mantinha segredos. Certo. Isto é uma verdadeira situação de um gato Schrödinger. Foste bastante claro, mais uma vez, na tua obrigado. apreciação. Obrigado. E Zé, tens algo a acrescentar? Não, eu sinto que disse tudo o que queria dizer, e tu, João? Está bem. Eu também. Olha, eu tenho a acrescentar que estamos muito gratos por terem estado connosco nesta Frequência, e não se esqueçam, podem ouvir-nos em Frequência Podcast no YouTube e seguir-nos no Facebook em Frequência Podcast. Obrigado e até ao próximo. Até à próxima. Beijinhos Beijinhos. e abracinhos.